E no dia 11 de janeiro foi aplicada a primeira dose de insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é responsável por transportar a glicose do sangue para o interior das células, para que seja usada como fonte de energia. A insulina é produzida principalmente após as refeições, quando a quantidade de açúcar no sangue aumenta. Quando a produção de insulina é insuficiente ou ausente, como nos diabetes, o açúcar não consegue ser levado para o interior das células e por isso acaba se acumulando no sangue e no resto do organismo, provocando complicações como retinopatia, insuficiência renal, ferimentos que não cicatrizam e até favorecimento o AVC. É importante que o endocrinologista seja consultado caso exista suspeita de qualquer alteração relacionada com os níveis de insulina, pois assim é possível que seja feita uma avaliação e seja indicada a realização de exames de sangue para confirmar se há algum problema relacionado com a produção de insulina e, assim, ser possível indicar o tratamento mais adequado caso haja necessidade. Para que serve a insulina? Ela serve para diminuir a quantidade de açúcar circulante no sangue proveniente da digestão dos alimentos, permitindo que a glicose entre nas células do organismo para ser usada como fonte de energia. Promover o armazenamento da glicose no fígado na forma de glicogênio hepático e no tecido adiposo na forma de triglicerídeos, já que ajuda a captar a glicose em excesso que está na circulação. Eu sempre ouvi falar, rapaz, a respeito de insulina, quem precisa tomá-la, mas eu não tinha ideia da importância e como que ela realmente funciona. Estou aprendendo aqui com vocês aqui, se você não sabe, é claro. Regular o metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas. Ao mesmo tempo que a insulina atua promovendo a diminuição da quantidade de açúcar circulante, há aumento da produção de outro hormônio, o glucagon. O glucagon possui ação contrária à insulina, de forma que atua liderando a glicose que está armazenada na gordura, fígado e músculo para o sangue, para que o corpo utilize quando os níveis de açúcar estão muito baixos, como durante um período de jejum, por exemplo. Vamos aprendendo aí. Ó. A ação destes dois hormônios, insulina e glucagon, é muito importante para equilibrar a quantidade de glicose no sangue, impedindo que fique em excesso ou em falta, pois ambas as situações trazem complicações ruins ao organismo. Aí tem vários tipos de insulina, cara. Vamos falar sobre elas. A insulina pode ser sintetizada para imitar a ação da insulina naturalmente produzida no corpo, quando sua produção é insuficiente ou diminuída. Assim, dependendo do tempo que leva para iniciar seu efetivo e a duração da sua ação, a insulina sintética é classificada em diferentes tipos, sendo os principais: insulina de ação rápida. Esse tipo de insulina inicia seu efeito cerca de 10 a 15 minutos após sua aplicação subcutânea, sendo normalmente indicada para corrigir os picos de hiperglicemia ou controlar os níveis de glicose no sangue após a alimentação. Tem a insulina de ação intermediária. Ela tem o início de ação cerca de 1 a 2 horas após a aplicação subcutânea, atingindo um pico entre 4 a 6 horas e tendo um efeito que pode durar até 12 horas, sendo geralmente indicada para controlar os níveis de glicose entre as refeições durante a noite. Entre as refeições ou durante a noite, por exemplo. Insulina de ação lenta ou prolongada. Esse tipo de insulina inicia seu efeito cerca de 1h30 a 2 horas após sua aplicação, sendo liberada lentamente, tendo um efeito estabilizador da glicose no sangue, que pode durar de 20 a 40 horas, sendo normalmente indicada para usar à noite, entre as refeições ou durante jejuns. Cara, não imaginava que existia até 3 tipos de insulina. Legal, gostei de saber. Além disso, existem apresentações que combinam diferentes tipos de insulina para permitir o melhor controle dos níveis de glicose no sangue. Quando é preciso tomar a insulina? É necessário utilizar a insulina sintética nas situações em que o corpo não consegue produzi-las nas quantidades necessárias, como acontece no diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 graves. A insulina sintética dos medicamentos imita a secreção de insulina do corpo ao longo do dia, tanto a basal como a pulsátil. Por isso, existem vários tipos que se diferenciam pela rapidez com que agem sobre a glicose do sangue. Caramba! É importante que a insulina seja indicada pelo endocrinologista e seja seguido o esquema prescrito pelo médico, que poderá depender da condição de saúde da pessoa. Cara, como e onde aplicar a insulina? A insulina injetável deve ser aplicada no tecido adiposo debaixo da pele através de uma seringa ou canetas especiais para essa finalidade, podendo ser administrada no abdômen, braços ou músculos.
No caso da bomba de insulina, que é um dispositivo que é colocado na pele, é possível programar o tipo de insulina a ser administrada, que pode ser tanto basal quanto pulsátil, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Caramba, a gente sempre ouve falar, de insulina, mas eu particularmente não sabia que tinha vários tipos e o tempo de efeito de cada uma. Por que eu trouxe o vídeo de hoje? Porque na data dia 11 de janeiro de 1922, 11 de janeiro, Leonard Thompson, um diabético de 14 anos, recebeu a primeira injeção de insulina. Infelizmente, o extrato estava tão impuro que ele acabou sofrendo uma reação alérgica severa e injeções adicionais foram canceladas. Durante os 12 dias seguintes, Culp trabalhou dia e noite para melhorar o extrato e uma segunda dose foi injetada no dia 23. Desta vez foi um sucesso, não apenas em não apresentar efeitos colaterais, mas também por eliminar completamente os sintomas de diabetes. Cara, um pouquinho da descoberta, tá, da insulina. Em 1889, o médico germano polaco Oskar Minkowski, em colaboração com Joseph van Mering, removeu o pâncreas de um cão saudável para demonstrar o papel do órgão na digestão de alimentos. Vários dias após a remoção do pâncreas, o guarda do cão reparou que existiam muitas moscas se alimentando da urina do animal. Verificou-se com o teste da urina do cão que havia açúcar nesta, o que demonstrou pela primeira vez a reação entre o pâncreas e a diabetes. Cara, legal, bacana conhecer um pouquinho de insulina. Aprendi aqui muita coisa aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado também. Esse é o Fatos Correr no Dia, hoje com data 11 de janeiro. E no data 11 de janeiro de 1922 foi aplicada a primeira dose de insulina em um paciente com diabetes. Esse foi o vídeo de hoje, estou com 552 inscritos, tem minha meta chegar a 1 milhão, só vou conseguir se você puder me ajudar se inscrevendo aí. Curta, compartilha, se inscreva, porque todo dia é um fato novo, se inscreve pra mais. Valeu!